vida. Ela começa antes do almoço, agora, e vai terminar depois do almoço. Tá? A gente fez essa proposta, porque são 8 pessoas que vão falar aqui. Então, a gente fez essa proposta e ela foi aceita para fazer parte de 2 mesas, então. Uma estratégia. Nós ainda temos mais 1 minuto, né, para falar. Bom dia. Está muito frio aí? Né? Muito frio, né? Tá, já foi providenciada uma diminuição, que eu estou aqui também de casaco. O que mais? Estão gostando? Eu pensei um pouquinho antes de fazer essa pergunta, mas não pensei muito. Pode abrir. Gente, então, bom dia. É com muito prazer e muito orgulho que eu estou aqui apresentando para vocês uma proposta, né, de 2 mesas redondas para falar sobre práticas de restauração. E a grande preocupação que a gente teve quando fez essa proposta foi trazer não só o viés florestal, que muita gente tem da recomposição, mas o viés savânico e o viés campestre. Se a gente está procurando para sistemas produtivos SAF, né, a gente tem que procurar também SAS, né, sistemas agrosavânicos, e esse é um grande desafio que a gente vai discutir com certeza. E SAC. Vocês sabem o que é SAC? Tenho certeza, espero que o nosso grupo traga alguma alternativa nesse sentido, porque os sistemas agrocampestres. Esse é o grande desafio, se a gente quer falar. Eu tenho certeza que eu não vou falar mais do que eu estou falando aqui agora, porque vou estar muito bem embasado pelas pessoas que estão aqui, que se predispuseram a contar histórias para você, contar exemplos de como se faz essas práticas de restauração. Tem aqui a Giselda, que vai fazer uma leitura geral, né? O Daniel, que vai falar do Cerrado, a Zefa, que vai falar do Pantanal, e o Guerra, que vai falar, também conhecido como Geraldo, né, que vai falar do Pampa. Então, nós estamos preocupados exatamente com todas essas situações, né? Nós temos aí a equipe que vai falar à tarde. Tem, cadê? Ah, está aqui. Carol, Catarina. Catarina vai falar sobre a Amazônia, o Ricardo vai falar da Mata Atlântica, e nós vamos fechar com o Ladislau, levanta a mão ali, Ladislau, com um apanhado de teses, né, de trabalhos que foram feitos em todos os biomas, né, uma leitura final. E eu já vou passar a palavra aqui para Giselda. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Felipe, pelo convite. Obrigada a vocês por terem vindo. E eu acho super importante esse evento que você organizou, Felipe, porque isso é um passo adiante importante. Mostra que a gente tem que pensar além do que a gente está pensando, e o título da minha fala é justamente nesse caminho. Nós temos uma diversidade de biomas, vamos chamar assim, simplificando, e isso significa uma diversidade, gigante de desafios. Isso não é parte da minha palestra. Então, eu vou continuar falando até ele. Opa, não posso fugir daqui? A gente não pode fugir nem do espaço e nem do tempo. Eu acho que pensar dessa maneira aberta, e eu adorei essa história do SAC, do SAS, é necessário nesse momento se a gente quiser realmente avançar. E agora, como é que eu mudo esse negócio? Então, o problema talvez seja porque está em PDF. Boa. Não pode descontar esse... Tá. Então, trata de me descontar esse minuto, hein?
É, eu acho que o princípio fundamental da restauração, seja onde a gente está, em que país, em que momento, tudo que queremos é trazer de volta alguma coisa o mais semelhante possível ao que existia antes, né? Esse artigo, escrito por 2 filósofos, que usaram essa história para ilustrar, quem que não conhece a história dessa pintura? Bom, tem alguém que não conhece. É uma capela na Espanha que tinha essa tela muito antiga, foi destruída por um vendaval, e uma senhorinha da igreja, da comunidade, com muito boa vontade, disse, eu posso restaurar, eu sei pintar, pode deixar que eu faço gratuitamente. Então, ela fez aquele trabalho ali, e eles usaram para dizer que o termo restauração, ele nos leva, sem pensar, a imaginar que é possível ter de volta um ecossistema igualzinho que existia antes. E ele usa esse exemplo para dizer, olha, acho que é a hora da gente se acostumar com a ideia que nós temos que aceitar alguma coisa não tão perfeita. Então, eu como exemplo do que eu estou querendo dizer quando eu falo trazer algo mais próximo possível do que existia antes, é isso aí. Se o meu ecossistema natural era um campo, eu quero trazer de volta um campo. Se era uma floresta, eu quero trazer de volta uma floresta, sem grandes segredos. Mas o Brasil é essa coisa maravilhosa de uma diversidade gigantesca de paisagens, de ecossistemas, e nós temos que pensar em cada um deles. Mundo dos sonhos seria se nós conseguíssemos, neste momento da restauração, gerar uma cartilha para cada bioma. Temos uma cartilha para a Amazônia, uma para a Caatinga, para o Cerrado, mas não é tão simples assim. E nós começamos a olhar além da floresta, na linha do tempo do que nós estamos fazendo, muito recentemente. Então, não dá para a gente imaginar que nós temos conhecimento suficiente para escrever cartilhas para cada bioma, especialmente porque dentro de cada bioma nós temos um universo de coisas muito distintas, cada uma com os seus filtros ecológicos, cada uma com seus desafios. E, então, não dá para a gente achar que uma cartilha para a Caatinga resolve todos os problemas de restauração na Caatinga. Assim como não dá para achar que no Cerrado, está aqui o Felipe, que é o dono das fisionomias, da denominação das fisionomias, é muita complexidade, é muita diferença na hora de decidir como restaurar. E aí a gente tem que constatar que não fazemos restauração na escala de biomas. Nós fazemos restauração na escala de ecossistemas. Então, dentro da própria Amazônia, nós podemos restaurar campo, várzea, até savana, né? Então, não é possível a gente pensar em generalizações na escala de bioma. E existem perigos no não entendimento dessa multiplicidade de diferentes tipos de vegetação dentro de um bioma. Então, quem olha essa paisagem num sensoriamento remoto, e eu fiquei pensando ontem na palestra do Britaldo, quando ele fala na quantificação do passivo ambiental de Minas, como é que ele mapearia o passivo ambiental nesse retângulo? E eu fui conversar com ele depois da palestra e perguntei para ele, como é que ele diferencia uma vegetação natural campestre de uma pastagem quando se trata de uma região como essa? Tudo que nós temos aqui é ecossistema natural. E o risco é o seguinte, no mapa de planejamento, uma paisagem como essa sair como passivo ambiental, como uma área que precisa de mata ciliar. E eu estou vendo isso acontecer e eu me arrepio os cabelos toda vez que eu vejo alguém plantando mata ciliar na vereda, né? Então, a dificuldade dessa escala de planejamento é diferenciar o que é uma área natural, como a Serra do Cipó, e esse estrago que a gente vê ali embaixo, que nada mais é do que a Serra do Mar, decorrente da degradação da Mata Atlântica ao longo de séculos, né? Então, uma vegetação que era florestal, que foi completamente desnudada e cujas consequências se faz sentir lá embaixo pelo excesso de água que não infiltra naquelas vertentes. E é o excesso de água também que faz estragos assim,
que são causados pelo simples erro de planejamento de expansão urbana e que se multiplica por centenas de municípios brasileiros. Então, o que é restauração em cada uma dessas situações? E isso é prioridade? É óbvio que é prioridade. Mas, dependendo do critério que a gente usa para priorização, isso não vai ser prioridade. E isso aqui é prioridade? E isso aconteceu por quê? Né? Nesses casos, é mau uso da terra. Então, abriram, desmataram, fizeram agricultura sem prática adequada de conservação, e a terra vai toda para dentro dos rios. Então, nós temos comprometimento da qualidade da água e temos descaracterização das paisagens. Isso que nós estamos vendo aqui é um exemplo, acho que o melhor exemplo que eu conheço de neoecossistema, é uma várzea assoreada do oeste do estado de São Paulo. Existem centenas, talvez milhares de situações iguais. Isso é um ecossistema que não existe na natureza, né? São vales que alargaram, era um vale em V com um riachozinho lá no fundo. Às vezes, a pilha de sedimentos tem 10, 20 metros de profundidade. E aí, o que é restaurar aí? É plantar mata ciliar? Né? Então, neste caso, a minha opinião é não faça nada. Isso está estável, isso está como está em decorrência de um processo de degradação, porque se eu fosse restaurar, eu teria que tirar toda essa terra daí. Né? E nós temos outras situações em que o problema é a escassez hídrica. Né? Então, situações ambientais extremas em que o serviço ecossistêmico de produção de energia, no caso aqui, foi completamente interrompido. E o que é restaurar aqui? É plantar árvore. Né? Nós sabemos hoje que tem um trade-off, quanto mais árvores a gente planta, especialmente em clima estacional, menos água a gente vai ter nos rios, então, todo cuidado é pouco. E essa paisagem? Precisa de restauração? Dependendo do critério que a gente usa, não. Só que a gente não enxerga uma ilha de ecossistema natural numa paisagem que ficou inóspita para qualquer ser vivo dos ecossistemas naturais. Então, dizer que não é prioridade restaurar nessas regiões é temerário. Agora, tá bom, no meio de todos esses cenários, existe uma técnica adequada, né? Como escolher a melhor técnica? Nós já temos hoje um cardápiozinho interessante, e cada técnica, às vezes, tem subtécnicas, né? Muita diversificação dentro das técnicas, mas a verdade é que a gente já está sabendo que não tem uma técnica que seja melhor para todas as situações. Então, nós temos pastagens, especialmente pastagens, tanto em região de Mata Atlântica como em região de Cerrado, com um grande potencial de regeneração natural. Não vamos ter de volta exatamente o que existia antes e todos os seus componentes, mas vamos ter de volta um ecossistema funcional. Tem situações em que é preciso plantar árvores, seja por semeadura ou por plantio de mudas. Mesmo em paisagens muito inóspitas, é possível fazer restauração florestal pelo plantio de árvore. Mas nós temos situações, né, Gerhard, em que plantar árvores é um desastre ambiental, como os campos sulinos. Né? Então, essa região que está passando por uma expansão grande da silvicultura, a silvicultura não é o uso ideal da terra se a gente quer preservar os processos ecológicos e, pelo menos, paisagens semelhantes ao que existia. E, no Cerrado, então, nós temos o corte de árvores invasoras como uma técnica de restauração. Então, às vezes, plantar árvores é a solução, às vezes, cortar árvores é a solução, e, às vezes, plantar capim é a solução. Então, se é para restaurar uma savana, seja ela um campo aberto ou uma savana mais adensada, mas savana tem que ter capim, então tem que plantar capim. E se nós ainda não dominamos as técnicas, nós vamos ter que aprender. Por outro lado, se é uma região de floresta, os capins são os desastres. E os capins exóticos, invasores, são um desastre nas savanas também. Então, tudo depende da circunstância, um mosaico de situações que a gente tem que enfrentar. Ela não mostrou nenhum para mim ainda. É muito complexo. E a gente tem que olhar a questão em cada local. Fogo. Né? Todo mundo que me conhece sabe que eu ando brincando com fogo, né, Felipe? Mas fogo, nas florestas, é um desastre, é um inimigo a ser evitado
porque as consequências de um fogo no ecossistema florestal são dramáticas, são muito negativas. E geralmente vêm associadas com as gramíneas invasoras. Por outro lado, nas savanas de todo o mundo, o fogo é um fator natural e é um fator de manutenção de biodiversidade necessário para a manutenção das espécies, da estrutura dos ecossistemas savânicos e alguns campestres também adaptados ao fogo. E nós mal começamos a usar no Brasil o fogo como ferramenta de restauração, seja no controle de espécies exóticas, seja em limpeza de áreas, seja para a manutenção da estrutura da vegetação. E nessa pesquisa, por exemplo, nós demonstramos que se a gente suprimir o fogo do cerrado, em 30 anos as perdas quantificadas foram desse tamanho aí. A esmagadora maioria das espécies endêmicas de plantas e de formigas, e a gente quer formigas, quer plantas. Mas aqui a gente não quer tanta formiga assim. Então, tudo depende das circunstâncias. Então, essa é uma situação de restauração de mata ciliar e mata atlântica, em que o excesso de formigas cortadeiras inviabilizou a regeneração do subbosque, nesse nível. Nós avançamos nas técnicas, nós estamos engatinhando, porque é muito recente a nossa saída do plantio de mudas de espécies arbóreas. No começo, arrancando mudas da floresta e plantando na área de restauração, depois fazendo mudas em viveiros. Então, além da gente ter um cardápio gigantesco de técnicas, não dá para a gente sair dizendo que uma técnica que funcionou aqui vai ser ótima ali e sair propagando, encontrei a solução para a restauração. Não tem jeito. Não existe tamanho único, não existe um modelo que se adapte a todas as situações, e nós temos que aceitar isso e lidar com isso. E eu trouxe de volta essa figura, com outro olhar, e é para dizer o seguinte, que em restauração, assim como em várias outras coisas, não adianta ter boa intenção, boa vontade. As pessoas podem fazer bobagens gigantescas com muito boa vontade. Então, é preciso aprender, e hoje nós vamos aprender muito sobre o que é possível fazer nos diferentes biomas. Obrigada pela atenção de vocês. Gente, então nós já vamos passar direto para a segunda, porque as perguntas vão ser no final, tá? Passar direto aqui agora para o Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado, Felipe. Quero agradecer ao Felipe que organizou esse dia aí de debate sobre restauração nos diferentes biomas. Agradecer a Giselda com a belíssima apresentação também, sempre provocadora. Ela não está aqui para resolver, está aqui para provocar a gente. Né? Não tem receita. Eu também não vou conseguir mostrar receitas para vocês. Eu vou mostrar as práticas que a gente entende que podem funcionar para restaurar savanas e florestas no Cerrado. Savanas eu vou falar um pouco mais. Se der tempo eu falo das florestas, senão a gente pula os slides. Bom, pergunta inicial, então, o Cerrado é resiliente? O Cerrado é resiliente? Bom, há 20 anos atrás, na nossa cronologia de entendimento dos métodos de restauração, o professor Kageyama falava, o Cerrado é resiliente. Então, a gente tinha a resiliência do Cerrado morava na capacidade de rebrota dos órgãos subterrâneos do Cerrado. Então, passa o fogo, o Cerrado volta, passa uma grade de trator, o Cerrado volta, a foice, o Cerrado volta, graças à capacidade de rebrota. Aqui, por exemplo, foi arrancado 50 centímetros de topsoil e o Cerrado estava insistindo em voltar ainda. De fato, os trabalhos da Giselda, por exemplo, mostram que depois da retirada de pinos, o Cerrado voltou. E aqui, o Cerrado é resiliente? Então, 15 anos atrás, a professora Giannini nos disse, bom, a gente precisa restaurar cerrados onde o cerrado não é mais resiliente, onde a nossa agricultura foi tão intensiva que ela eliminou a capacidade de rebrota do cerrado. Então, agora a gente precisa fazer restauração ativa no cerrado. A gente precisa que as sementes deem conta de regenerar o cerrado e não mais a capacidade de rebrota. Então,
para isso foi pensado o que se pensava com o plantio de mudas para a Mata Atlântica e para florestas, que foi todo esse tempo de conhecimento, né? Então, a ideia dos módulos demonstrativos de recuperação do cerrado, de 15 anos atrás, eram: vamos plantar árvore que cresce muito rápido, que são as árvores de floresta e de mata seca, junto com as árvores de savana, que crescem devagar, e depois o produtor pode cortar as árvores que crescem rápido, enquanto isso as árvores de savana já vão chegar no tamanho delas. E a gente tem esse tipo de restauração, que é algo muito comum em áreas no Distrito Federal, por exemplo, em áreas de restauração. Bom, e aí a gente começa a pensar se dá para importar esse método ou se a gente tem que pensar nos gargalos e nas potencialidades de restaurar o cerrado. Então, uma das maneiras da gente entender o que é restauração ecológica é a gente entender como funciona a regeneração natural e usar essa informação, e aí usar também as nossas técnicas agrícolas e florestais para promover a restauração. Então, a teoria para a floresta é a teoria da sucessão secundária, que é: a gente cria um dossel de plantas pioneiras, esse dossel elimina os capins exóticos, atrai dispersores, facilita faz uma facilitação para plantas de final de sucessão, e as plantas de final de sucessão começam a crescer, e à medida que as pioneiras morrem, elas assumem o papel. Essa é a floresta. Para o cerrado, o dossel nunca vai fechar. O dossel nunca vai fechar, a gente sempre pode ter o capim exótico. E a gente tem, muitas vezes, já o capim exótico onde está o cerrado. Se a gente não tem um capim exótico, a gente precisa ter o capim nativo. Essas são as plantas que preenchem o espaço. Essas são as plantas de preenchimento ou de cobertura no cerrado. São as plantas pequenas. Não só em termos de cobertura, como em termos de diversidade também. Outra informação importante que a regeneração do cerrado nos dá é que a pressão de propágulos, que é o mecanismo de resiliência da floresta, não existe para o cerrado. Então, qual é o mecanismo principal de resiliência da floresta? A chuva de sementes intensa de espécies pioneiras. Esse grupo funcional, espécies pioneiras, não tem no cerrado. Tá? E aí, então, eu posso ter uma pastagem na Amazônia que 2 meses depois está desse jeito. Só que o cerrado eu consigo contar quantos frutos as árvores produzem. Então, para árvores, pelo menos, a pressão de propágulos não existe. Então, a resiliência não mora na chuva de sementes. A resiliência do cerrado, de novo, acontece pela rebrota. De que maneira a gente pode usar esse potencial? Bom, outra informação é que as árvores no cerrado crescem muito, muito, muito lentamente. Então, do ponto de vista de um técnico ou de um produtor rural, 5 anos depois ele voltar nas mudas dele e ver isso desse tamanho, não encoraja ele a fazer restauração do cerrado. Ou então, ele vai ficar matando braquiária por 5 anos, até um ponto que ele matou tanto que a gente tem um ladrilho, um solo exposto com as árvores que continuam pequenas. Enquanto numa floresta de referência, com 1 ano e meio, a gente tem esse dossel. Então, a gente tem que fazer alguma coisa entre essas mudas, se a gente quiser continuar plantando mudas. Então, a gente começa a pensar qual que seria a sucessão secundária, que é a nossa escola para fazer restauração no cerrado. Então, essa aqui é a sucessão secundária de florestas, que é típica, né? Plantas que duram 3 meses e desaparecem, plantas que duram 2, 3 anos e desaparecem, plantas que duram 5 anos, até o nosso jatobá, que vai durar 100, 200 anos. Enquanto em savanas, a gente tem plantas que ocupam sempre, que são as plantas herbáceas, que desde o começo podem ocupar o solo. E as árvores são super tardias nesse nosso processo. O que a gente faz enquanto a gente espera as nossas árvores crescerem? Então a gente trabalha há 5 anos dentro dessa aprendizagem sobre restauração. A gente tem feito experimentos na Chapada dos Veadeiros, em Brasília, em Catalão, e o pessoal está por aqui hoje nessa apresentação, e a gente pensou, a partir dessa teoria, a gente começou a pensar como fazer restauração do cerrado. Então, a gente está começando a nossa história. Então, a primeira coisa é, qual é a densidade de plantio que eu tenho que fazer para vedar esse solo e impedir que a braquiária reocupe
ou que o solo fique exposto. Outra questão é o quanto eu devo me esforçar para preparar o solo, que tem uma dupla função. Quanto mais eu preparar, melhor a emergência de sementes nativas. Então, imaginem que sementes de plantas pequenas são do tamanho de sementes de hortaliças, e para plantar hortaliça a gente faz um canteiro de horta. Então, é isso que a gente precisa para fazer, para plantar essas plantas herbáceas e arbustivas do cerrado. E também eu preciso preparar o solo para que esse capim aqui não volte. Que no nosso caso é muito braquiária e muito andropógon. Então a gente tem usado diferentes intensidades de gradagem e também o fogo para preparar esse solo. E a gente quer saber quais são os grupos funcionais que promoveriam essa resistência à reinvasão do cerrado. Ou seja, promoveriam uma cobertura rápida e que poderia se manter ali. Então a gente tem testado espécies de capim, espécies de arbustos e árvores, e em diferentes proporções também, para verificar a capacidade dessas plantas. Esse trabalho de semeadura direta vai ser apresentado hoje, às 4 horas, a gente vai ter um simpósio só sobre semeadura direta, a gente vai poder falar mais em detalhes sobre essas coisas, o Alexandre que vai apresentar. Bom, então, são coletadas as sementes das herbáceas, elas são beneficiadas minimamente. É quase uma transposição de feno para algumas espécies, é 5% de pureza, até outras que é 100% de pureza, que a gente faz a semeadura direta. Armazena, prepara o solo, semeia, e aí a gente tem os nossos resultados. Então, é possível estabelecer os estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo do cerrado com semeadura direta. Quantas espécies tem o cerrado, quantas a gente consegue fazer, a gente ainda está aprendendo, a gente tem muito para aprender sobre essas plantas, sobre tecnologia de sementes especialmente. Mas a gente consegue estabelecer essas plantas, muita planta nesse microcosmo aqui. Então aqui é um exemplo de um plantio com 1 ano, especialmente a Lepidoploa, o amargoso, que é uma asterácea, que tem um ciclo de vida muito curto, 3 anos. Essa é a nossa planta pioneira do cerrado de preenchimento, que dura 3 anos. 2 anos de idade, ela está frutificando aqui, e a gente já tem o capim nativo. E 3 anos na área. Eu estou mostrando a área que deu certo, tá? Então a gente tem áreas que deram errado também, tá? Eu vou mostrar um pouco disso. Então essa aqui é uma área de cerrado linda, de 3 anos, ao lado da área de braquiária que não foi plantada. Como que está a área controle? Braquiária. Não volta. O cerrado não volta nessa área. E como são as árvores? Então, as árvores, elas germinam e elas sobrevivem. As árvores conseguem se estabelecer. Então, cada ponto desse é uma espécie de árvore que é semeada diretamente em campo. Então, se a gente pegar a emergência e sobrevivência, a gente tem aqui muita espécie aqui em cima. Se fosse 10% de estabelecimento, era muito ou era pouco? Depende de quanto custa a semente. Então, a aroeira, por exemplo, a Miracrodon de uva, ela tem um estabelecimento de 2%, mas com 2% eu consigo uma muda por 7 centavos em campo depois de 1 ano. Então, vale a pena eu plantar semente de aroeira. E aí a gente descobre, fazendo trabalhos de restauração, a gente começa a aprender um pouco sobre sucessão ecológica no cerrado, que a gente não conhece ainda, porque a gente sabe como é a sucessão do cerrado depois de distúrbios fracos. Depois do distúrbio que elimina o potencial de rebrota, a gente está aprendendo fazendo restauração. Então, sim, existe a sucessão. E a sucessão é muito, muito rápida. Você tem plantas que duram alguns meses, plantas que duram até 3 anos, e aí você tem, dentro dos capins, por exemplo, você tem capins que começam a aumentar a sua proporção a partir do 3º ano e ainda estão aumentando. O capim flechinha, por exemplo, ele é um capim tardio. E as árvores, já disse, são super tardias. Né? Então a gente colocou parcelas em áreas que funcionaram muito, em áreas que funcionavam pouco. A Giselda falou sobre que a gente restaura ecossistemas e não restaura biomas. Estou plenamente de acordo. Mas o resultado para quem está fazendo restauração de campos e savanas está dentro de 1 metro quadrado. A braquiária compete com o capim nativo num espaço de centímetros.
né? E é ali que a gente tem que olhar. Então a gente botou parcelas de 1 metro quadrado, onde tinham diferentes composições de espécies. Áreas que deram bastante certo, que estavam cobertas por capim nativo, e áreas que deram errado, que estavam dominadas por capins invasores. Então está aqui o grupo dominante no primeiro ano do experimento, e aqui como aconteceu depois. Então, o que acontece é que, infelizmente, o capim exótico ele ganha espaço na maioria das vezes, mas a gente tem esperança porque algumas áreas dominadas por capim exótico perderam essa dominância. Aí eu acho que o Alexandre vai falar um pouco mais tarde quais são as espécies boas que estão conseguindo brigar com o capim invasor. Então, o que a gente tem para a pesquisa futura? A gente não vai mais trabalhar com aumentar a densidade de plantio, porque a gente já está plantando muita semente. A gente precisa entender melhor, preparar melhor o solo. Até agora, nossos experimentos foram todos sem utilização de herbicida. Então, a gente está matando braquiária com competição e com preparo do solo. Então, se a gente puder usar um herbicida, isso vai mudar completamente de figura. E controlar a invasora depois do plantio é um desafio, porque vai estar tudo entremeado, né? Bom, e a semeadura direta não é só uma área totalmente gradeada, um trator jogando semente. Então sempre vem uma pergunta, e em áreas declivosas, em áreas que tem algum tipo de regeneração? Esse aqui é um projeto muito bonito no norte de Minas aqui, eu trouxe especialmente porque a gente está aqui em Minas Gerais, isso aqui é Rio Pardo de Minas, RDS Nascentes Geraizeiras, e lá o plantio é feito em sulcos. Quando chove aqui, a chuva arrasta completamente a semente não para no solo. Então, o fato de criar os sulcos e plantar as sementes, acontece isso aqui. Não foi plantado semente de capim, e o capim está chegando. Então, quando eu digo que não existe a pressão de propágulos, a gente tem um pouco que aprender sobre isso. Qual distância não chega? Como a gente pode fazer para ele chegar, né? Falar um pouco sobre topsoil, que é um método que ele funciona especialmente para áreas que têm expansão urbana. Áreas de mineração, etc. E você vai arrancar o topsoil. O topsoil vai virar um bota fora, vai virar aterro. Então, como que a gente pode usar aquela capacidade de rebrota das plantas do cerrado quando a gente arranca as raízes do cerrado para botar construção civil ali, né? Então, assim fica o espalhamento do topsoil, as plantas começam a brotar, inclusive raízes novas, e aí esse é o aspecto depois de 6 meses e a vegetação voltando. Se o seu topsoil tinha capim invasor, ele vai continuar tendo capim invasor, e você vai precisar controlar. Mas a propagação de espécies é muito grande no topsoil, especialmente espécies que você nunca vai ter no viveiro, porque produzem muito pouca semente, são especialmente se reproduzem por rebrota, né? E, como a gente está falando do bioma cerrado, não do ecossistema cerrado, a floresta deveria funcionar como funciona a floresta na Amazônia e em Mata Atlântica. Só que a gente tem um período de seca muito grande no Cerrado, de 6 meses, então as coisas acontecem muito mais devagar. Então é por isso que a gente tem isso, é por isso que a gente tem essa situação. A gente precisa fazer alguma coisa nas entrelinhas, porque essas árvores, enquanto a gente espera elas crescerem, ou a gente mata a braquiária, ou a gente cultiva. Então, é isso que a gente consegue fazer com semeadura direta. O Edu vai falar um pouco sobre semeadura direta aqui. Tá? Preencher o espaço para não ficar brigando com braquiária. Isso aqui vale? Isso aqui é cerrado? A gente consegue fazer um cerrado aqui, onde a gente corrigiu o solo com 7 toneladas de calcário e plantou soja, ou a gente vai fazer floresta aqui? Cabe cerrado aqui? A gente vai conseguir convencer o produtor rural a fazer cerrado, para ele voltar depois de 1 ano e ver isso aqui? Ele quer? Então, agradecer de novo o convite. Obrigado. Obrigado. Gente, é muito orgulho estar aqui com essas companhias que estão falando e algumas que estão presentes aqui. Eu acho que tem tanta gente boa para contar esse tipo de história e é bom compartilhar isso com vocês. Nós temos um recado aqui da organização. Oi, gente. Bom dia, tudo bem?
A sala hoje está super lotada, a gente está com 166 pessoas, então vou pedir para que vocês não fiquem no meio do corredor, atrapalhando a passagem. O ar já foi ligado novamente, mas ele não está conseguindo gerar o frio, né? Porque tem muita gente. E aí está todo mundo com calor, mas eu não tenho como consertar isso. E nem abrir as portas, porque quem está passando fora atrapalha vocês. Então, se alguém se sentir mal, chama a gente, levanta a mão, por favor, para a gente dar uma água, qualquer coisa, tá bom? Muito obrigada pela compreensão de todos. Muito obrigado. Gente, a gente agradece, porque calor humano é muito bom. Ainda tem algumas cadeiras aqui na frente, tá? Se alguém quiser. Daniel, já passei para Giselda passar aqui os calendários dos biomas que a gente tem para a época de coleta de sementes. Vou chamar rapidamente aqui a Zefa. Muito obrigado pela presença, Zefa. Dá o seu recado. O palco é seu. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Agradecer ao Felipe pelo convite, e o desafio que me foi dado foi falar um pouquinho sobre as práticas de restauração para o Pantanal. Mas antes de falarmos algumas técnicas que têm acontecido no Pantanal, eu queria mostrar um pouquinho o que é o Pantanal. Quando a Giselda fala em restaurar ecossistema, o Pantanal é um complexo de ecossistema e ainda que sofre inundação de 6 a 7 meses sobre alagamento, com influência, então, da Amazônia, do Chaco Paraguaio, da Mata Atlântica, do Cerrado. Então, resulta numa paisagem muito diversificada, com solos diferentes. E aqui, só para mostrar para vocês os diferentes pantanais, diferentes ecossistemas, que é o desafio para a restauração. E cabe ainda mencionar o Planalto Pantaneiro, que as ações que são feitas nessa região aqui sofrem influências diretas na planície. Então, mais uma vez, a gente tem, quando pensa em restauração, temos que pensar, inclusive, o Planalto, não só a planície pantaneira. Só para mostrar um pouquinho do que é o Pantanal, aqui, então, as baías, né, que são as áreas que são lagoas temporária ou permanente, as cordilheiras, os campos e os capões. Os campos é o que ficam embaixo d'água aí por 6 a 7 meses. E aí as cordilheiras, que são a porção mais elevada, só para mostrar para vocês que elas ficam a cerca aí de 2 a 3 metros de altura, ou seja, é uma cordilheira que não é, né, quando falo em cordilheira aqui em Minas Gerais, completamente diferente. A gente está falando aí de 2, 3 metros de altura e que não sofre inundação no período aí, de alagamento. Então, essa região aqui pode ser composta ou por floresta ou cerrado, e aqui a região que aqui também não sofre inundação, a maioria raramente acontece, e nessas regiões aqui, onde estaria o maior pico de inundação no Pantanal. Então, novamente, quando a gente fala em restauração no Pantanal, a gente tem que pensar que ecossistema a gente está tratando. E aqui um pouquinho do Pantanal. Além da inundação, o Pantanal tem as paisagens monodominantes, formado por tipologias específicas de solo e pelo regime hídrico também, como os carandazais, que vêm do Chaco Paraguaio, formado por Copenícia album, os paratudais, formado por Tabebuia áurea, os piuvais, Androanthus impectiginosos, os caronais, e os cambarazais, formados pela Volquísia divergem, que vem da Amazônia. Então, como restaurar essas fitofisionomias? São formados por uma única espécie. Essa área de coronal aqui, que muitas vezes é confundida como área degradada, é uma paisagem natural do Pantanal. Então, não é uma área degradada. Bom, a sorte é que nós ainda temos 80% de área preservada no Pantanal. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, com a lei florestal nova aí, de 2012, que não é tão nova assim, ficou ao Estado fazer, então, a lei de uso restrito do Pantanal. Em 2015, saiu, então, a de Mato Grosso do Sul, que, entre várias diretrizes de uso, coloca também
a possibilidade, lógico, com algumas restrições, aí, fazendas que têm 50% de fisionomia arbórea pode fazer supressão do resto, 60% de campos nativos, ou 40%, ou seja, eles podem, então, fazer a supressão dos outros 60%, mas também coloca uma parte interessante, que é a compensação do bioma. Uma vez que o Pantanal é formado pelo Cerrado, pela Mata Atlântica e pela Amazônia, pode, então, fazer a compensação dentro do bioma. Mas isso ainda não está regulamentado. Em 2016, então, uma forma aí de tentar unanimizar uma lei específica para o Pantanal, estiveram reunidos aí nessa pousada bonita aqui que vocês estão vendo em Caimã, os governadores do estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o então ministro do Meio Ambiente, onde se criou essa Carta de Caimã, que a ideia era, então, criar mecanismo por pagamento de serviços ambientais, a fim de se manter, então, aí, o Pantanal. Percebe-se que ainda não avançou, a gente só tem no papel, mas até hoje, concretizado, nada foi feito. Também tem em processo aí a Lei do Pantanal, desde 2011, que já passou por uma série de modificações desde a sua proposta, mas a ideia de se criar o Pantanal como, então, uma área de compensação para os outros biomas. No caso, para essa lei especificamente, o Planalto, aquela região que eu mostrei, da bacia do Paraguai, que possa ser compensado dentro da planície. Mas, novamente, cabe falar, né, que quando se faz isso, eu estou deixando de restaurar o Planalto. Então, eu posso ter impactos muito maiores deixando o Planalto de lado. Uma vez, pensar no Taquari, que é um dos rios mais degradados aí do Mato Grosso, né, e Mato Grosso do Sul, que estaria, então, no Planalto, a parte mais degradada. Então, né, temos que se pensar. E outra coisa também, se caso for para frente essa lei do Pantanal, na planície pantaneira a terra é muito barata, e no Planalto é caro. Então, se o Planalto tem 10 mil hectares, na planície está R$ 1.000 o hectare. Então, não pode ser compensado por 1 hectare por 1 hectare. Né? Perdão, pelo valor, e sim pelo tamanho de área. Por quê? Senão, sai perdendo, né? Eu vou comprar por 10 mil, eu teria que estar, então, comprando 10 hectares na planície para compensar. Então, muita coisa ainda tem que se pensar com essa lei aí do Pantanal. Também, né, a equivalência de ecossistemas também tem que ser levada em consideração. Mas ainda são, né, proposta que nada de concreto foi estabelecido. Bom, se for estabelecido, a gente pode ter grandes avanços, o Pantanal continuar tendo seus 80 ou mais áreas preservadas. E no estado de onde eu venho, o lobby aí do governo é que o Mato Grosso do Sul é o que mais preserva, porque tem 80% do Pantanal preservado. Então, o Mato Grosso do Sul é formado por Cerrado, Mata Atlântica e o Pantanal. Mas não foi porque eles gostam que a área está preservada, é porque tem 6 a 7 meses de água, fica tudo embaixo d'água. Então, não tem como fazer nada lá. Por isso que está nessas condições até hoje. Bom, aí pensando, né, inclusive que a Giselda falou no início, a gente tem que pensar, às vezes, numa paisagem menor, não tão numa escala de paisagem, né, e sim de ecossistema. Bom, foi lançado aí em 2018 pelo Ministério do Meio Ambiente o potencial de regeneração dos biomas. E aqui, então, para o Pantanal, lembrando que somente o passivo ambiental é contabilizado aqui, que seria, né, então, os 20% aí que está degradado para o Pantanal. E dessas áreas, então, o potencial de regeneração do Pantanal seria aí alto, só 46% das áreas antropizadas teria alto potencial de regeneração, que é os verdinhos clarinhos. E todos esses escuros aqui têm um potencial baixo de restauração. Principalmente, aí, o Daniel, né, na sua bela palestra aí sobre o Cerrado, né, são as áreas que foram maior intensificação da mecanização, que realmente não tem
não teria alto potencial, principalmente muito perto do Planalto. Bom, aí a gente vê numa escala menor como que isso está. Então, essa região aqui é a região de Necolândia, mais ou menos aqui, onde a gente teria um alto potencial de regeneração. Foi realizado um trabalho aí por Cardoso 2017, onde ele avaliou 3 áreas, uma desmatada com 18 anos, com a sua área de referência. Essa área de 18 anos, eles usaram só 2 anos para a roça e depois foi abandonada. A de 28 anos, 8 anos de uso para a roça e depois abandonada, sempre com as áreas de referência do lado. Aqui está 28, aqui está 18, e a última com 30 anos, que foi usada por 5 anos com roça, depois tentaram braquiária e também não deu certo, e foi abandonado. Por 5 anos usaram braquiária, não funcionou e depois foi abandonada. E essas áreas como estão hoje? Aqui mostrando um pouquinho a de 30 anos, a vegetação natural e a área de regeneração. A área de 28 anos, aqui em cima a vegetação natural e a área de regeneração. Aqui é de 18 anos e a área de regeneração com 18 anos. E aí o que esses autores perceberam? O que eles avaliaram? Eles avaliaram o solo, carbono fixado no solo e a estrutura e florística da vegetação. E eles perceberam que somente em termos de solo estava restaurada, se aproximava, todas as áreas se aproximavam às condições naturais, menos em carbono. E somente a área de 30 anos se assemelhava à vegetação nativa. E aí, aquela história, está na área de alto potencial de regeneração, mas numa escala local, isso não é verdade. E aí, se a gente pensar nos PRAs e na possibilidade da condução ou da indução da regeneração natural, que tem 20 anos para restaurar, essas paisagens não estariam restauradas. Então, para a gente fazer uma reflexão. Um outro trabalho realizado também no Pantanal foi tentar a semeadura direta. Então, foi um trabalho realizado aí por Rego e Urbanês, também publicado em 2017. E esses autores fizeram o teste aí com 10 espécies e semearam numa densidade, em 3 sítios com 3 solos diferentes, uma densidade de 40 sementes por sítio, de cada uma dessas 10 espécies. Não fizeram manejo, a ideia era reproduzir uma condição natural, lembrando que aqui é uma pastagem natural, aqui o Andropogus é natural. Bom, após 16 meses, durante a avaliação, só 2 indivíduos de cada uma sobreviveram, e somente dessas 3 espécies. Ou seja, eles não indicam também nessas condições a semeadura direta. Então, para a gente começar a pensar o cerrado. Bom, outro trabalho realizado pela colega Letícia e colaboradores aí pela UFMS, eles testaram, então, a fim de reduzir, baratear os custos, fizeram transplante de plântulas. Aqui o resgate levado para viveiro dessas 4 espécies aqui, levaram para viveiro, aclimataram e depois levaram para campo, nesse delineamento experimental no campus da UFMS no Pantanal. E aí, sobre 2 níveis de relevo, que tem com baixo período de inundação, que é 6 meses, e o alto relevo, que ficaria o baixo relevo com 7 meses e meio de inundação, e o alto com 6 meses. Também pegaram plantas pequenas, plantas grandes, coletada no baixo, plantada no alto e vice-versa, e com a cerca ou sem a cerca aí para o controle, para o controle aí da herbivoria. Bom, no final eles tiveram então que as plantas menores coletadas no relevo baixo e plantadas no relevo alto tiveram os melhores resultados. O ingá foi o que melhor se destacou em termos de sobrevivência, mas em compensação ao cote, a ataleia, o acuri, que se desenvolve muito bem lá, principalmente em áreas que foram degradadas, são melhores desenvolvidas quanto cercada, e a proteção aí contra os herbívoros mamíferos aqui foi eficiente na sobrevivência, aqui mostrando. Só que fazer essa técnica também vai custar caro para o agricultor fechar cada mudinha.
E aí, assim, por que não fecha a área toda? A área que teria que restaurar aí, ou pensando em floresta, é a única área seca para todos os mamíferos ficarem durante a estação chuvosa. Então, não tem como fechar essas áreas. Então, tem que se pensar muito bem. Esse grupo também da UFMS fez um outro trabalho que testaram em campo, então, a adaptabilidade de algumas espécies em sobreviver esse estresse por um grande período de tempo. Deixa eu passar rapidinho aqui, que está acabando o meu tempo. Eles testaram, então, 13 espécies com a lâmina d'água de 50 centímetros, e eles perceberam, então, que todas as espécies sobrevivem ao alagamento, só que eles deixaram por 8 semanas apenas. Lembrando que a gente está falando de 7 meses e meio de período de alagamento. E aí eles fazem, inclusive, a indicação dessas espécies que possam compor essas áreas que sofrem o alagamento aí durante, né, essa estação. Mais especificamente, pensando no Planalto, é um trabalho desenvolvido aí por uma aluna de doutorado minha, que está testando aqui para a região de Bonito, então, mais especificamente Serra da Bodoquena, Rio Perdido, então, efeito do Planalto, que testou a semeadura em consórcio com a topsoil, com o sombreamento, uma vez que o sombreamento permite a manutenção dos micro-organismos no solo, talvez tenha um efeito aí, direto sobre a vegetação, e nós percebemos um trabalho recente ainda, com 6 meses, a transposição em consórcio com 50% de sombreamento foi efetivo para o desenvolvimento das espécies, inclusive pioneiras, então 50% de sombra não interfere na sua germinação. E aqui estaria, então, um pouquinho dessa área com a transposição do solo e o sombreamento de 50%. Um outro trabalho aqui para finalizar, também no Planalto, aqui na região do Rio Apa, um trabalho só de plantio, na beira do Rio Apa, foi uma área com num espaçamento aí de 2 por 2, e que teve, então, um plantio aí de pioneira e não pioneira, aqui 7 anos depois do plantio. Nessa área passou por 4 inundações, só que aqui a inundação é bem menor, aí, 1, 2 semanas, e depois ela volta ao normal. E aqui a gente tem a área, então, depois desses 7 anos. Bom, o que nós temos? Qual que é a mensagem que eu quero dizer? A gente precisa conhecer o Pantanal antes de estabelecer qualquer técnica. O cercamento pode ser um problema. O PRA, se for definir quantidade de espécies, e as paisagens monodominantes? Se lá só tenha aquela vegetação. E aí você vai falar que plantar uma espécie só é suficiente? Então, cada caso para o Pantanal é um caso. Então, a gente precisa compreender o Pantanal e talvez ele seja melhor realmente deixar como ele está e receber, ao invés de degradar o que é permitido pela lei, estabelecer estratégia para manter e ele ser, sim, uma área aí de compensação dos outros biomas. Obrigada. Muito obrigado, Zefa. Tá? Eu vou passar aqui para mais um recado aqui para vocês. Hoje vocês estão gostando de me ver, né, gente? Olha só, tem uma notícia boa. Está sendo transmitida, agora a coordenação conseguiu fazer uma transmissão simultânea na outra sala. Então, vou pedir para todos que estão no chão, que estão no meio do caminho, para se direcionar para outra sala, que está passando vídeo e áudio. Gente, é porque a gente até tentou abrir a sala, mas não é possível fazer isso com todo mundo dentro, e a gente invadiria o horário, atrapalharia o cronograma. Então, por segurança, o pessoal pediu para não ficar ninguém sentado no chão. Por isso que eu não estou dando uma opção de escolha. Eu estou pedindo para ir, por favor. E é a última vez que eu vou pedir vocês alguma coisa, tá? Bom dia. Gente, depois volta para o debate aqui. Isso. Gente, muito obrigado. Então, na fase de avisos aqui, antes de chamar o Guerra, né? O Renato está por aí, nós vamos ter a Caatinga na parte da tarde, então já vou continuar com a propaganda. Quer dizer, depois do almoço a gente volta aqui para falar da Caatinga, da Amazônia e Mata Atlântica, tá certo?
Nós já estamos vendo aqui, mas não sei se vai ter outra sala para tarde, porque aqui faltou uma situação. E eu quero avisar também que logo depois dessa, assim que terminar essa apresentação, vai ter uma apresentação oral. A Letícia vai apresentar uma leitura que ela fez de vários trabalhos sobre recomposição também, né? Uma revisão, né? Então já estou divulgando que isso vai acontecer nessa sala aqui depois que acabar esse evento, tá? Então já estou falando. Bom, vou passar aqui para o Guerra. Muito obrigado de ter vindo. Qual é seu? Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aguardando os slides aqui. Então, eu vou falar sobre práticas técnicas em restauração no bioma Pampa. Obrigado. Bom, a Giselda já explicou, nas outras falas também explicaram sobre o que é bioma e que cada bioma, todos os biomas possuem inúmeros ecossistemas fisionômicos vegetais. Eu vou me restringir aqui a falar dos ecossistemas campestres, restauração em ecossistemas campestres, pelo fato que depois teremos a seção dos ambientes florestais e as matas, ou florestas no bioma Pampa, são, de certa maneira, extensões, né, da Mata Atlântica. As florestas pampianas fazem parte do domínio Mata Atlântica. E nós temos colegas aqui em outros simpósios também tratando este assunto. Então, eu estou deixando à parte aqui as florestas, que não quer dizer, obviamente, que não tenha também necessidade de restauração, né, nas matas ripárias, principalmente em algumas regiões onde a gente tem um pouco mais de floresta. Bom, práticas de restauração no bioma Pampa, eu vou falar um pouco com o que se faz no momento, e o que talvez não se deveria fazer e onde a gente precisaria chegar. Eu não vou falar mais sobre a prática de reflorestamento, o aflorestamento no bioma Pampa em áreas campestres. A Gisela já foi enfática a dizer que isso não é restauração em ambientes campestres, embora esteja algo que ainda está muito nas cabeças das pessoas. Antes de começar, queria só saber quem aqui conhece o bioma Pampa, quem já foi para o bioma Pampa? Um quarto, mais ou menos, das pessoas, talvez os outros tenham vergonha de falar. Ou então convido todos a conhecer o bioma Pampa, porque como a Gisela falou, um bioma é complexo e o bioma Pampa também. A gente tem muitos pampas, na verdade, né? Todo mundo que não foi ou conhece uma região, talvez já imagina essas planícies extensas assim, né? Talvez assim, mas aqui vocês podem perceber que a gente tem uma série de ecossistemas muito distintos, com base na geologia distinta, né, paisagens muito distintos, né? Obviamente, a gente já sabe, embora eu não vou falar isso em detalhe, as técnicas de restauração, os objetivos de restauração podem ser muito distintos nesses ambientes, né? A gente tem, então, em todos os sistemas locais como afloramentos rochosos, alguns têm mais, outros menos, aqui também. Aqui nas imagens não tem imagens de pequenas banhadas ou áreas úmidas inseridas também nos ambientes campestres, né? Então, a gente tem uma diversidade de situações. Como um fator talvez em comum, tudo isso está sendo moldado pelo gado. Então, a Gisela e o Daniel também falaram já um pouco sobre a importância de distúrbios. Eu vou repetir isso um pouquinho aqui, só vou deixar por enquanto, é o gado que está mantendo este bioma com sua diversidade de ecossistemas e paisagens e toda a beleza cênica. Este bioma é um bioma muito rico em espécies. Isso talvez vai surpreender um ou outro, né? Aqui, só para ilustrar, não vou falar sobre isso, a gente tem uma diversidade de plantas muito grande no bioma que cobre 2% do país. 3.500 espécies é o último número mais atual. Dessas, 2.000 espécies são ambientes campestres. A gente tem uma série de áreas com alta importância biológica. Esse aqui é um mapa antigo, na verdade, esses dias, acho que hoje, em Porto Alegre tem um evento como lançamento e discussão do novo mapa das áreas prioritárias, né? Então vai mudar um pouquinho. Eu só botei isso para ilustrar aqui, dá para perceber então a diversidade também um pouco dos habitats e da importância em todas as regiões do bioma Pampa. E a gente tem situações aqui, não dá para, sei se dá para ver muito bem, só botei o título de um artigo que discuta a parcela mais rica, o metro quadrado mais rico do bioma Pampa que nós encontramos, que tem 56 espécies de plantas em um único metro quadrado. Então, claro, talvez na restauração eu não precisa inicialmente me preocupar com isso, né? Mas eu acho que é um sinal simplesmente como complexo é este bioma que de longe parece tudo capim. Terceiro ponto sobre o bioma Pampa, apresentando, a gente tem produção pecuária com base no campo nativo, contrário ao resto do país, onde
a produção pecuária está com base em cima de pastagens cultivadas. Isso quer dizer que o gado tem um papel muito importante, por um lado, né, para manter o bioma, mas também que o bioma pampa e os campos do bioma pampa têm uma vocação natural, né? E a gente fala então de sistemas agroflorestais e a gente estava falando hoje de manhã de sistemas agrocampestres. Nós temos isso aqui no pampa, né? A possibilidade então de conciliar a conservação da biodiversidade com a produção agropecuária de uma forma rentável, né? E isso é rentável, tem outros estudos que mostram isso. E então eu acho que é importante já lembrar, e talvez eu volte a isso no final, se der tempo, que a gente obviamente pode ter diversos objetivos na restauração. Eu posso recuperar uma área visando principalmente a biodiversidade, a composição de espécies, ou um serviço ecossistêmico, carbono, recursos hídricos, ou a produtividade. E esses campos vão ser diferentes. E isso é uma questão de objetivos. E tudo pode ser válido dependendo do lugar e do contexto socioeconômico. Numa unidade de conservação, talvez eu vou ter um outro propósito para recuperar do que numa propriedade particular, onde tem um proprietário que precisa sobreviver dessa terra, né? Quarto ponto sobre o bioma pampa, agora conectando diretamente àquilo que já foi falado pelo Daniel, pela Giselda, né? Esses campos do bioma pampa se enquadram nesses sistemas antigos de campos e savana como uma alta resiliência a certos processos distúrbios endógenos, como o fogo, como o pastejo, mas não são resiliência à remoção da cobertura vegetal ou a distúrbios maiores, né? Mexer com o solo, tanto de forma física ou químico, é complicado para esse tipo de sistema. Talvez no pampa a gente nem tem tanto essas espécies, isso aqui a gente tem, é menos visível, porque a gente obviamente já está um pouco na transição para os campos mais temperados, né? Com presença de plantas C3, gramíneas C3, que inclusive tem uma outra dinâmica de plantas que são mais fáceis, inclusive de recuperar, né? Então, no hemisfério norte, sucesso, tem muita pesquisa, sucesso grande na recuperação de áreas campestres, embora também tenha dificuldades. Mas isso é importante. Hoje, a gente olha para o pampa, a gente vê o gado, a gente não vê o fogo. Aqui só uma figura mostrando que tem, ao longo dos últimos 20 mil anos, registros do fogo. Pode ter uma influência humana aqui, a gente não sabe muito bem. Teve mudanças do clima, não vou entrar em detalhe, mas o fogo também estava presente, e ao meu ver, também gosto de brincar com fogo um pouco, ele é negligenciado, porque a gente vive em paisagens antropizadas, né? E o gado tem aquele papel um pouco ambíguo. Ele é importante, ele toma o papel dos herbívoros nativos, ele é um bicho exótico, né? Isso causa conflitos, né? Polêmica às vezes, mas no momento que eu tenho muito gado, muita herbivoria, muito pastejo nas paisagens, eu não vou ter mais fogo. Então ninguém, na verdade, sabe muito bem qual seria um regime do fogo no bioma pampa. Inclusive, não está sendo isso, infelizmente, um foco de pesquisa em lugar nenhum, né? O edital que teve agora, CNPq, pré-fogo, não incluiu bioma pampa. E nós mandamos uma proposta, mesmo assim, não foi aprovada com essa justificativa, né? Bom. Enfim, então, esse é o quarto. E o quinto ponto, sobre só apresentando o bioma pampa, modificação antrópica, né? Eu mostrei paisagens bonitos no início. O que a gente vê em algumas regiões é isso aqui. Isso, claro, situação mais extrema. Nessa região aqui em cima, Planalto Médio, onde nós temos solos muito férteis. Mas vocês podem ver nesse mapa, tudo que está em verde é ainda vegetação nativa, o que está em cinza é já completamente transformado, e em vermelho, áreas de campo degradados. Degradado de forma que dá para ver em imagens de satélite, ou seja, aqui nós temos, obviamente, também áreas degradadas por espécies invasoras, etc. Aqui, talvez vale lembrar, né, a gente está nessas paisagens antropizadas, modificadas, né? Isso é uma paisagem originalmente campestre. Então, o que está preservada são as matas ripárias. Então, acho que outra reflexão, né, a gente tem que pensar se a gente quer, então, recuperar ou conservar esses biomas, não só olhar a percentagem, talvez, a APP está conservada, mas estamos, de fato, conservando aquele que seria o típico característico dessa região? Não. Então, a gente tem que pensar, mesmo nessas paisagens, talvez, recuperar um pouco de campo. Bom, já está falando muito sobre bioma, obrigado. Todo mundo que trabalha com restauração sabe, nós temos duas possibilidades. Restauração passiva e restauração ativa, que é uma função basicamente do distúrbio, né, das mudanças no eixo abiótico ou biótico, né, que
que aconteceu? Precisa intervenir mais ou posso deixar a sucessão tomar seu rumo? Como um problema nos sistemas campestres, a gente precisa pensar de integrar esses distúrbios. Então, a definição de restauração passiva, eu acho um pouco complicado nesses sistemas. Para mim, ela inclui o pastejo. A gente pode discutir isso, uma questão mais conceitual, mas, assim, independente se eu chamo isso de passiva ou ativa, dado a importância desses distúrbios nos processos, na dinâmica dos ecossistemas, eu não posso recuperar sem considerar isso desde o início, esse é o recado, né? Então, no caso do Pampa, uso pastoril, que inclusive, então, nos deixa fazer aliança com o produtor. Então, o que você faz? O que o gado faz? Então, ele controla a biomassa, né? Senão, eu vou ter sucessão para a floresta, ou algum estado arbustivo, que não sei bem como vai ser, e ele traz sementes. O gado é um dispersor de semente. Isso, não comentei isso, mas o Daniel falou um pouco sobre a maior dificuldade de dispersão das plantas campestres comparado com as plantas florestais ou arbóreas, né? Então, o gado é um aliado aqui na restauração, embora ele é um bicho exótico. E aqui a gente tem, eu vou só mostrar 2 exemplos. Aqui um estudo foi uma área antiga de eucaliptos, plantios antigos, não tão densos como hoje em dia, que foi cotado e deixado pelo produtor. Ele botou o gado e deixou 15 anos. 15 anos depois, um aluno fez um estudo aqui, e a gente vê aqui em verde são as áreas de controle, campo nativo, e em vermelho as pontas de eucalipto. A área é assim, a gente vê, temos uma separação, mas temos também parcelas de 1 metro, né, que se aproximam, ficam aqui perto. Obviamente, aqui a gente, temos mais algumas análises, a gente recuperou um campo, mas o campo não é igual ao campo anterior. Então, a gente percebe, olhando os dados, claramente que temos diferenças, muito mais espécies rurais na área como histórico de distúrbio, a falta de algumas das principais gramíneas típicas na área de referência. Outro exemplo, uma área do Exército no campo de Snaican, no Rosário do Sul, que de fato é o primeiro projeto como histórico agrícola que teve, assim, formalmente um PRAD, né, aprovado como uso do gado para recuperação. Aqui é uma área abandonada antes das invenções. Vocês veem muitos arbustos aqui, não botei em foto, 1 ano depois os arbustos já tinham esse tamanho aqui. E então foi feito um plano com muito apoio por várias instituições, inclusive IBAMA, né, de recuperar essa área só manejando com gado após uma roçada inicial para retirar os arbustos, né. Parece um campo nativo, talvez. Olhando por perto, temos um sério problema de espécies invasoras, agora, né, após alguns anos. Então, sim, a gente consegue recuperar um campo, mas este campo não é igual ao campo como ele era anterior. Algumas espécies faltam, outras estão presentes. Talvez, não pensando dos invasores agora, mas pode ter situações onde isso para um produtor já é suficiente. Para a recuperação da biodiversidade, talvez nem tanto. Bom, isso é a restauração mais passiva, então, ela funciona, ela precisa de gado. Se não tem um gado, eu posso ter situações assim, né? Aí eu vou ter arbustos, às vezes pinos, dependendo do histórico, isso é uma área de pinos, né? Mas nós precisamos estudar isso melhor. Funciona, mas a gente tem, na verdade, poucos estudos de caso, poucas experiências trabalhando com esse tipo de situação. E pode ser interessante usar o fogo também, não vou falar muito sobre isso. Agora, também não vou falar muito sobre isso, a gente fez vários experimentos que mexem com o substrato, né, as modificações no ambiente. Então, isso eu só vou deixar as imagens, a gente pode discutir mais, mas não era bem no foco assim dessa fala hoje. Restauração ativa, o que você faz? Bom, semeadura, como já está sendo falado muito neste evento, né? Então, o que um produtor vai fazer? Então, se teve uma lavoura de soja, depois, eu vou querer para o campo de novo, eu vou semear gramíneas. Existe uma série de gramíneas no mercado. Ótimo. Quem conhece um pouco de gramíneas no sul do Pampa, vai olhar essas plantas. São quase todas espécies exóticas, né? Gramíneas exóticas que se usa. Sinodon e Eurocloa são, obviamente, invasoras. Aqui tem uma única gramínea, Paspalonutatum, que é utilizada em uma escala um pouco maior, que é disponível no mercado de sementes. Então,
se usa para a recuperação de uma pastagem gramíneas exóticas. Isso, obviamente, não é restauração. Embora o órgão ambiental, o órgão fiscalizador, em muitos casos aceita isso para a recuperação de áreas após mineração, por exemplo. Né? Aí falta critério técnico de mudar essa situação, e mesmo que fora essas duas, as outras não são invasoras, o trevo branco e o capim lanudo, por exemplo, são espécies que vão ficar na área. Né? Então o campo não vai ser mais nativa. Outras talvez podem ser utilizadas numa fase inicial da recuperação. Tá? Azevém, por exemplo. Então, quais são os gargalos para a restauração no bioma pampa? Ainda a gente tem uma cultura, primeiro, de pensar a restauração como plantio de mudas arbóreas, né? E a gente tem falta de exigências legais para uma legislação mais específica para as áreas campestres, né? E a gente tem uma falta de semente de mudas de plantas campestres. Uma aluna nossa, a Rosângela, que está aqui também, fez uma pesquisa de que tem de plantas ornamentais nativas, todos os viveiros no Rio Grande do Sul eram 7 espécies. Então não tem nada, né? Além dessas poucas que consiga comprar semente. O que a gente precisa, então? Definir as espécies prioritárias e experimentar em campo como utilizadas, como o Daniel falou. Né? Então, eu gostei muito dessa timeline da Giselda. Né? No Pampa e nos Campos Sulinos, a gente está lá no finalzinho, nos últimos 3 anos. Então, isso explica um pouco. Então, isso também não estou desilusionado por causa disso. É um processo e a gente está aprendendo junto. Né? Porque no momento que isso começa, que a gente sabe quais as espécies, começa a experimentar, começa a usar as plantas, né? Sai da universidade da parcela de 1 metro quadrado, vai para uma área degradada, eu vou ter argumento de mudar essa cultura e também na legislação. Isso é a esperança que a gente tem e onde a gente precisa chegar. Nessa questão das espécies prioritárias, a gente já também está um passo à frente. Foi publicado recentemente um caderno da Embrapa, com colaboração de pesquisadores da URGS, da Federal de Santa Maria e outras instituições da Fundação Zoobotânica, né, que apresenta uma primeira lista de espécies prioritárias para todos os tipos de ecossistema no estado do Rio Grande do Sul. Né? E então, a gente, obviamente, precisa fazer um passo à frente. Aqui são as espécies típicas das regiões. Agora tem que ver quais dessas, de fato, vão ser bons na recuperação, quais os atributos funcionais, quais se dispersam bem, quais se estabelecem bem, né? Como introduzi-los de forma mais eficiente, semeadura direta, feno, mudas, né? A gente não sabe, a gente tem algumas experiências, mas isso tem que ser testado. E depois, talvez mais importante, como disponibilizar isso. Então, isso é um tema importante nesse simpósio, né? Questão de redes de coleta de sementes, um mercado de sementes. E isso no bioma pampa é praticamente inexistente, já para as florestais. Isso aí, essa figura foi mostrada ontem em outro simpósio também, talvez alguns conhecem este trabalho, né? No Pampa tem quase nada e menos ainda campestre. Né? Então, isso para mim, talvez já estou terminando aqui, recado final, o mais importante pensar, a gente discute muito o upscaling da restauração, a gente fala sobre priorização no nível nacional ou talvez no nível de bioma. Eu posso fazer modelos bonitos com base da biodiversidade, eu acho que a gente precisa fazer assim, onde restaurar, onde consigo recuperar mais serviços ecossistêmicos. Mas isso tudo não adianta se não temos técnicas. E para trabalhando como um sistema como essa, onde a regeneração natural é limitada, a gente precisa de sementes mudas. E então, isso é onde nós temos que investir no bioma pampa nos próximos anos. Obrigado. Bom, vou convidar vocês aqui para fazer parte aqui da mesa agora, né? Eu quero falar que você também vai ganhar aqui os calendários, inclusive esse calendário do Pampa complementa essa lista de espécies, porque aí a gente tem uma época de coleta feita por esse grupo mesmo aí do Rio Grande do Sul, né? Da época de coleta dessas espécies que ele listou aí. Tá? Quem está faltando? Daniel. Olha, nós temos 17 minutos aí para perguntas, né? Vou colocar aqui, acho que eu vou sentar lá também. Ou não vou sentar não. Não, tá muito bom vocês, senão eu não posso tirar foto de vocês. Gente, então vamos aí, ali está o microfone, faz favor. Está gravando, está gravando.
Então está gravando, eu vou ficar aqui na frente. Depois eu tiro o selfie com vocês. Bom dia, eu sou Pedro da Iniciativa Verde. Primeiro, queria parabenizar pela mesa. Acho que é legal a gente sair um pouco dessa dendroloucura que a gente anda praticando na restauração, né? E eu tenho uma pergunta que vai passar um pouco pelas formações florestais, inevitavelmente, para o Daniel e para a Giselda, né? Eu sou do estado de São Paulo, e é um estado onde onde as nossas formações savânicas, os nossos cerrados, na ausência de distúrbios, fogo, grandes herbívoros, laterita, a gente sai de formações campestres para formações florestais. E pensando um pouco nesse conceito, no conceito de neoecossistema, se uma estratégia possível também para o reestabelecimento das formações florestais de cerrado seria a restauração da formação campestre e o acompanhamento dessa trajetória com futuras intervenções. Essa é a questão. Se eu entendi bem, Pedro, você está querendo restaurar Cerradão, é isso? Florestal, não seria uma estratégia talvez melhor, ou restaurar a fisionomia campestre e esperar essa fisionomia se expressar, sair da trajetória dela? Não tem dúvida que quando você vai restaurar qualquer coisa no Cerrado, você vai restaurar um campo que pode se tornar um campo sujo, que pode se tornar um campo cerrado e um dia se tornar um cerradão. Então, você não restaura um cerradão, né? Isso é a natureza que faz. O problema é que se você restaurar o campo como campo e gastar dinheiro plantando as espécies herbáceas, gramíneas e não gramíneas, você vai perder esse dinheiro e esse esforço, porque na hora que as árvores crescerem e sombrearem, tudo que você plantou vai desaparecer. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas se você está dizendo que um campo é capaz de se transformar em uma floresta, aí eu diria que não funciona, porque a floresta ela vai ser restaurada com colonização, porque você não está semeando as espécies de floresta ali. Então você está semeando as espécies de campo ali. As espécies de floresta chegariam com colonização. O que eu acho que o pessoal vai começar a testar agora lá no Xingu, depois de uma conversa da Chapada dos Veadeiros com o Xingu, é usar as plantas que a gente está chamando de pioneiras de preenchimento de savana, que são aquelas asteráceas ali, como plantas pioneiras também lá, ao invés de usar, substituindo o feijão de porco, por exemplo. Eu não faço ideia o que vai dar, mas é uma possibilidade ali. Bom dia, meu nome é Nondas, eu sou consultor do projeto Bem Diverso, atuo lá na região do Alto Rio Pardo. Gostaria primeiramente de parabenizar, né, a mesa, eu acho pelo alto nível, né, de detalhe que vocês trouxeram para a gente, também algumas reflexões e provocações, né, que independente do bioma a gente tem visto que tem sido as provocações, né, que estão ali tanto diretamente com os técnicos, mas também lá na ponta com os agricultores. Então, eu separei algumas perguntinhas assim bem rápidas, umas provocações também, né, para o Daniel, a Giselda, acho que podem colaborar nisso aí. Que a primeira delas é sobre a identificação desses grupos funcionais. Vocês mostraram para a gente, principalmente o Daniel, algumas espécies já identificadas que são ótimas, né, para o sucesso da restauração. A experiência que a gente tem tido lá no norte de Minas, com identificação de espécie, muitas delas, mesmo que estão vindo, né, de primeiro modo, tanto nas áreas onde teve-se retirada de eucalipto, quanto nas áreas também de mineração, essas espécies não estão produzindo sementes. Não sei se é porque elas são bianuais ou como é que é, mas eu gostaria que vocês pudessem discutir, falar um pouquinho sobre isso aí. Como que a gente utiliza essas espécies, né, esses grupos funcionais, mesmo quando se não tem as sementes delas, né? Se teria uma outra opção, né, talvez a propagação de propágulos aí. E outra perguntinha também, mais específico sobre a região lá. O Daniel mesmo está com essa experiência aí, com tipos diferentes de unidade de conservação. O Parque Nacional Chapada dos Veadeiros é uma unidade de conservação de proteção integral,
Então, claro que as áreas que estão sendo restauradas lá, elas têm muito mais um viés de proteção do que um viés produtivo. Já lá na RDS Nascentes Geraizeiras, é uma unidade de conservação de uso sustentável. Ou seja, as áreas lá restauradas, elas têm sim o viés de conservação, mas também tem o viés de uso produtivo das áreas, até para se atingir o objetivo da criação dessa RDS, né, que é ter essas áreas de volta para as comunidades, para que elas possam usar essas áreas como sistema produtivo. Então, como que a gente consegue aliar hoje a restauração com sistemas produtivos, levando em consideração as peculiaridades também do local, principalmente lá na região, a questão do gado, né? O geraizeiro, ele tem a prática tradicional de solta de gado, e muitas das áreas que a gente está começando o trabalho de restauração são áreas que têm solta de gado e a gente precisa cercar, né? Como é que fica essa questão? Quanto tempo vocês veem que é necessário ter o cercamento dessas áreas para que essas populações possam utilizar de novo esses locais? Fiz pergunta demais. Eu vou tentar responder rapidamente e passar para o Daniel. A tua primeira questão sobre classificação sucessional, eu não vou dizer que eu discordo do Daniel, eu achei até interessante a colocação que ele fez, que pode ter uma certa utilidade, mas eu acho que assim, essa classificação tradicional em pioneira, secundária, clímax, ela é muito útil em restauração florestal, porque você precisa saber quais espécies vão se beneficiar da sombra das primeiras para se desenvolver. Isso não existe no cerrado. Então, ainda que você identifique espécies de ciclo curto, que você chame de pioneiras, elas não têm, essa classificação não tem muita serventia, a não ser, talvez, se você chamar de pioneiras, as que vão cobrir o solo rapidamente. A sua outra questão é interessante, porque ela me chamou uma coisa que eu não falei na minha palestra e gostaria de ter falado, que é a história do gado. Eu vejo o manejo do gado como a única solução de uso sustentável nas áreas de cerrado nativa. Então, assim, numa reserva legal de cerrado, e até mesmo, eventualmente, numa que foi pastagem, foi abandonada para ser reserva legal, eu vejo com muito bons olhos o manejo do gado, com um detalhe: tem que ter um limite na carga de gado por hectare. Então, nós temos uma experimentação para dizer que não pode ter mais do que uma cabeça por hectare para que seja sustentável. Bom, eu acho que obrigado pode ter uma certa utilidade, Giselda. Eu vejo, no nosso caso, é muito útil a gente ter esses grupos que são ciclos de vida, porque a gente precisa de uma planta que, ao gradear o solo está completamente exposto, ela ocupe rapidamente esse extrato. Se ela conseguir ocupar e prevenir a reocupação da braquiária, então ela pode facilitar as plantas que têm um ciclo de vida mais longo. E se ela durar pouco tempo, se ela tiver um ciclo curto, desaparecer, ela permite que as que têm um ciclo mais longo consigam se estabelecer. Então a gente precisa entender quais são, de fato, as funcionalidades que a gente está procurando. Estava com o Gerhard, ele pode falar mais sobre isso um mês atrás, e tem coisas muito interessantes para a gente pensar sobre o que é característica funcional para essas plantas pequenas. Então, no nosso caso que eu mostrei ali, a gente tem arbustos e uma espécie de capim que duram 1 a 2 anos, e depois eles somem. Se a gente plantar só essas plantas, a gente volta a ter solo exposto ou volta a ter braquiária. Se a gente não tem essas plantas, a gente tem braquiária imediatamente. E aí a gente tem que ter também a segunda etapa, que são os capins perenes. E aí a gente tem as árvores, que são ultra tardias. Então a gente tá aprendendo, né? Sobre o gado, Nondas, a foto que eu mostrei ali do norte de Minas, com aqueles canteiros, ali, com aqueles sulcos, é a área que a gente está se referindo. Então, colocar o gado num cerrado em processo de restauração, eu não vou recomendar. Agora, uma vez que o cerrado está restaurado, o solo está coberto e os capins estão lá, aí a gente pode começar a entender o quanto que ele vai ser possível o estoque desse gado lá, densidade, frequência, etc.
Só complementando, a pergunta não era sobre Pampa ou Campos Sulinos, mas essa questão acho que é importante, o gado, né? Até no Pampa, né? Eu falo que sim, o gado é importante, mas a gente sempre tem que ter cuidado, o gado e o fogo, são ferramentas, eu posso usá-los bem ou mal. Carga animal alto demais, sempre um problema. Às vezes, se eu estou numa situação com biomassa demais, pode ser interessante um período curto com uma carga animal alta para retirar tudo aquilo, bem como um fogo poderia fazer o serviço. Mas depois, no processo de restauração, sempre vai ter que ter um monitoramento e um manejo adaptativo de botar gado, tirar gado, tenta direcionar ele, combater as invasoras, mas não as nativas, por exemplo. Então, só este comentário de nada preto ou branco aqui nesse debate. E eu acho que isso é um pouco o problema, porque, obviamente, na restauração florestal, fogo e gado são problemas. Então, aí sim é preto ou branco, mas nos ambientes abertos isso não se repete tão claro. Nós temos quanto tempo ainda? 6 minutos? 7 minutos? Então dá tempo, acho que mais 2 pessoas aí. Quantos nós temos? 3, ótimo, 3 pessoas. Bom dia, eu sou a Vera Enkel, da Unesp de Botucatu. Não vou perder tempo dando parabéns, porque o tempo é pouco para fazer pergunta, mas a sessão foi muito boa. A minha pergunta, eu achei muito interessante essa abordagem de sair do bioma e pensar em escalas do ecossistema. Mas a minha pergunta é sobre escala temporal, e a Giselda até já sabe do que eu vou perguntar, né? Porque quando a gente pensa em olhar para trás e tentar resgatar os ecossistemas que evoluíram num determinado regime de distúrbios, e a gente nega que nós estamos num período interglacial, com aquecimento climático, com mudança de regime de chuva, e que sempre a pergunta que fica para mim é se não seria uma tendência natural dos ecossistemas mais abertos de Cerrado e até do Pampa, se transformarem naturalmente, gradativamente, por conta dessas mudanças climáticas, em ecossistemas mais fechados e mais florestais. E quando a gente usa o fogo para impedir essa evolução como estratégia de restauração, se a gente não estaria olhando para o passado, naquela ideia de restaurar o que já foi, e negando o que nós queremos para os ecossistemas resilientes para o futuro. Então, essa é a minha provocação. Excelente a pergunta, porque a gente já trocou ideia sobre isso bastante, e certeza que todo mundo aqui tem essa inquietação, assim como eu tenho também, né? Não existe uma resposta definitiva, correta para a sua questão, Vera. E essa questão inquieta todo mundo, e tem gente que defende que devemos deixar isso acontecer, e tem gente que defende que devemos manejar para conservar a biodiversidade, no caso dos ecossistemas naturais, que nós estamos perdendo pela supressão do fogo. Então, queimar é só uma técnica de restauração. E eu acho que você está se referindo também ao caso das pastagens, o Mário vai falar sobre isso na apresentação dele, porque as pastagens de cerrado, se nós não fizermos nada e não incluirmos o fogo, na maioria dos casos, tem regiões em que as restrições ambientais não permitem o adensamento até virar uma floresta, um cerradão, mas na maioria dos casos, sim. Então, se nós queríamos uma savana, nós não vamos ter uma savana. Não queimando, nós vamos ter uma floresta. Então, isso é bom ou é ruim? Isso é diferente do que nós tínhamos. O serviço ambiental, o serviço ecossistêmico vai ser diferente, e a biodiversidade que vai habitar esses ecossistemas é diferente. Devemos suprimir o fogo definitivamente? Aí nós vamos ver incêndios como esse da Califórnia. Então, as mudanças climáticas estão ocorrendo, é verdade. O adensamento está se tornando mais rápido em algumas regiões do mundo, como na Austrália, pela mudança climática, mas são dilemas do manejo que nós temos que lidar com eles. Bom, Vera, obrigado pela pergunta. Esse é um pouco filosófico, né? Eu acho que se a gente vai gastar muito esforço dando manutenção nesses ecossistemas para eles se manterem da maneira que a gente quer, amarrando eles, aí vai chegar um ponto que é inviável. Por exemplo, a gente fazer queimas prescritas não parece ser muito complicado, ainda mais se elas também vão prevenir desastres maiores. Agora, se daqui 20 anos a gente descobrir que vai ser impossível a gente eliminar a braquiária do nosso sistema, a gente vai ter que naturalizar a braquiária. Depende de quanto a gente vai gastar para manter aquilo do jeito que a gente quer que seja mantido.
Bom, rapidamente, acho que é uma pergunta muito boa também, 2 pontos rápidos. Primeiro, né, na conservação e na restauração também, a gente sempre tem essa dúvida, né? O que a gente quer conservar? É Wilderness Protection ou Biodiversity Conservation ou Ecosystem Service Provisioning, né? São objetivos distintos e a ecologia do sistema não nos dá a resposta qual é a melhor. É uma decisão da sociedade, então acho que vou parar por aí, tem literatura sobre isso. E o segundo, no caso do Bioma Pampa, por exemplo, eu vejo isso como uma chance, justamente porque essa possibilidade de ter vários objetivos me possibilita incluir a questão socioeconômica. E a gente está falando na restauração, em toda a teoria, a inserção dos stakeholders e tudo mais. Isso eu consigo fazer, por exemplo, manejando, né? E o gado, no caso do gado, no Pampa, talvez no Cerrado, um potencial um pouco menor, porque não é tão produtivos, eu acho uma possibilidade excelente, né, de recuperar de uma forma que as pessoas podem viver bem na paisagem, produzindo serviços ecossistêmicos, né, e mantendo a biodiversidade. E nenhuma fazenda, propriedade, vai ter uma única estratégia em toda a propriedade, toda a área. Aí entra a questão de diferenciação local. Bom ou não, né? O seguinte, acho que está faltando cerveja ou qualquer coisa nessa mesa aqui para a gente continuar essa conversa, mas ela já ganhamos ali o cartão vermelho de horário. O que eu gostaria de fechar, agradecer enormemente aqui a presença de vocês, né? A gente falou aqui bastante do ambiente campestre. A gente continua depois do almoço, talvez a gente possa até chegar mais cedo, né? Eu sei, eu vou avisar isso aí. A gente vai ter a parte da tarde aqui da vegetação florestal, mas a gente ainda tem uma parte campestre com a caatinga, né, para mostrar o quanto importante é esse tema desafiador dentro da nossa proposta. Então, nós vamos ter aqui, né, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente tinha desse calendário para distribuir, mas já acabou ali. Hã? Ah, tá. E se quiser, o que eu aviso, quer dar esse aviso aqui? Para ficar aqui por causa dos pôsteres, vai ser aqui? Não, vai ter apresentação oral. Vai ser vão ter apresentações orais, inclusive a Letícia vai fazer uma revisão sobre restauração nos diferentes biomas. Eu convido vocês a ficar aqui, né, e logo depois do almoço a gente vai continuar aqui com essa mesa, falando então de Amazônia, Mata Atlântica e Caatinga. E as 4, semeadura direta. Caatinga, Floresta e Cerrado. Perfeito, gente. Muito obrigado.